Oi gente, meu nome é Pauline e esse é o segundo episódio do Piquenique com Bolos. É um quadro onde a gente responde as perguntas feitas na caixinha de perguntas dos stories. E aqui é bom porque pelo menos a sua resposta vai ficar para sempre e não vai se perder depois de 24 horas. Como é de praxe, hoje eu trouxe um bolo. Esse daqui é um bolo de brigadeiro, chocolate com brigadeiro. Esse daqui eu fiz um método diferente, aquele método que o recheio ele fica na vertical e a cobertura de buttercream, tá? Ela tá bem molinha porque eu acabei deixando ele uns 15 segundinhos no micro-ondas e também porque aqui onde eu tô tá bem quente, tá? Então, vamos lá, que eu não enviei as perguntas ainda. Então vamos lá procurar as perguntas pra gente começar a responder. Qual massa você usa para fazer seus bolos altos? Eu uso a amanteigada. Por quê? A amanteigada ela é feita por um método cremoso e a base dela, como já diz o nome, ela é a base de manteiga. Então, ela tem muito mais estrutura. Tem alguns outros métodos que também são estruturados. Tem a massa à base de óleo também, que é muito estruturada, mas pelo sabor eu ainda prefiro a amanteigada, mas não aquela manteigada que não vai óleo vegetal. Eu gosto daquela manteigada que vai aquele óleo vegetal, que é pra dar aquela sensação de a massa molhadinha, sabe? Então eu uso essa, eu acho que é a melhor opção. E é isso, gente. Quando eu tiro o bolo da geladeira, ele sua. O que eu faço? Você deve estar falando de bolo com buttercream, né? Coberto com buttercream. O que acontece? Imagina uma garrafa de refrigerante na sua geladeira. Ela tá lá na geladeira, você olha, ela tá sequinha. Quando você tira ela da geladeira e coloca em cima da mesa, ela não começa a escorrer. É a mesma coisa que acontece com o buttercream, tá? Isso acontece por causa da mudança de temperatura. Então, se a sua geladeira tá lá nos 5 graus Celsius e você tira esse bolo e coloca numa temperatura, sei lá, 30 graus, 28 graus, 40 graus, eu não sei onde é que você tá, mas se você coloca numa temperatura elevada, você coloca numa temperatura muito diferente da que está ali na sua geladeira, é normal acontecer isso. Isso é o choque térmico, tá? Então, assim, para resolver isso, ou você pode colocar a sua geladeira na temperatura máxima possível. A máxima que eu digo é a menos gelada, tá? Então, por exemplo, a sua geladeira chega de no mínimo 2 graus, vamos supor, e no máximo 10. A temperatura máxima que eu tô dizendo é a 10, tá? É a temperatura mais elevada da sua geladeira. E com isso, você diminui o choque térmico que vai acontecer no seu bolo. Quando isso acontece, porque às vezes fica difícil, né, de evitar isso 100%. Então, quando isso acontece, você pode deixar o seu bolo em cima da bancada, pega um lencinho, sabe aqueles lencinhos de sua nariz que a gente compra em farmácia? É meio nojento, tá? Mas eu tô querendo dizer, esses lencinhos bem limpinhos, óbvio, que a gente compra em farmácia, que não tem nenhum relevo assim no papel. E aí você vai passando bem devagarzinho. Aí você vai secando, tá? Se você, por exemplo, usar um papel toalha, você vai perceber que o papel toalha ele tem uns relevozinhos, uns altos relevos, assim. Então, esse alto relevo que tá no papel toalha, se você encostar no buttercream, ele pode acabar danificando a sua decoração. Então, por isso que eu recomendo você secar esse bolo, mas com muito, muito cuidado, para não estragar a decoração e para não estragar o lisinho do buttercream, né, porque ele já vai estar espatulado. Então, sempre usa um lencinho comum, tá? Por que será que meu bolo afunda no meio? Tem alguns motivos, tá? Primeiro, ou você tá colocando esse bolo num forno que não tá quente o suficiente. Segundo, você não pré-aqueceu o seu forno. Terceiro, você pode ter aberto esse forno antes de pelo menos uns 20 minutos, que é o tempo do bolo começar a se estruturar ou até mesmo assar. Você pode ter aberto esse forno antes, então ele recebeu esse golpe de ar e acabou perdendo a estrutura, então ele afundou no meio. O que mais? Ou você pode ter colocado muita massa numa mesma forma, a ponto de seu forno não dar conta de assar tudo de uma vez. Então, por ele não estar estruturado corretamente, não estar assado direito, ele acaba afundando no meio.
tá? Por quê? Porque o seu forno não teve força suficiente para que o seu bolo assasse, por exemplo, 3, 4 camadas de uma massa de uma forma só, tá? Por exemplo, aqui eu uso formas de 10 centímetros de altura, mas eu sei que se eu colocar a minha massa de bolo crua dentro da forma a ponto de encher os 10 centímetros de altura dela, meu bolo não vai assar no forno, porque meu forno não tem potência para isso. Então o ideal é você colocar de pouquinho em pouquinho, tá? Você assa 2 camadas de massa, ou no máximo, se você conhecer muito bem o seu forno, 3 camadas. Mas esse é o limite que eu já consegui assar, tá bom? Tenta fazer esse teste e ver se funciona. Qual a espátula que você gosta de usar para alisar bolo? Olha, eu não utilizei todos os tipos ainda, tá faltando a espátula de plástico, mas eu já utilizei aquela de acrílico e a de metal. Até o momento eu tenho gostado pra caramba da de metal, principalmente aqueles metais um pouco mais fininhos, sabe? Porque eu tenho a sensação que ele arrasta, ele alisa melhor o bolo, tá? E também não tem aquele risco, pelo menos não aconteceu com as minhas espátulas, dela ficar envergada, sabe? Quando você usa uma espátula de acrílico, pelo menos as que eu tenho aqui, eu fui lavar uma vez e ela ficou, nossa, eu fui colocar água morna nela, ela enrugou assim. Então eu sempre prefiro aquela de metal, porque eu acho que ela tem mais durabilidade e ela dá uma alisadinha melhor no bolo, tá? Eu senti mais facilidade com essa, mas isso não necessariamente significa que você vai ter facilidade com esse tipo de espátula. É tudo questão de você comprar e fazer testes, tá? Tudo que eu tô falando aqui, gente... Nossa. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é por experiência própria, mas não significa que a minha experiência vai ser a mesma que a sua, tá? Pode ser, por exemplo, que eu tenha comprado uma espátula de acrílico que a marca não seja tão boa. Pode ser. Talvez eu precise testar outras marcas. Então é tudo questão de teste, tá? No meu caso, eu prefiro aquela de metal mesmo. Vamos pra próxima? Bom, gente, voltando aqui, tava comendo um pouquinho de bolo com café. Nossa, não tem coisa igual, né? Muito bom. Eu tava lendo aqui as perguntas. Vamos lá. Como fazer buttercream com cores fortes? Para fazer o buttercream com cores fortes, o ideal é você colocar uma força mecânica ali, tá? Então pode ser um mixer de mão, pode ser a batedeira. Você pode começar, dependendo da cor que você for fazer, você pode começar já ele com uma cor mais escura. Por exemplo, se você vai fazer um marrom mais intenso ou um preto, um preto mesmo, um pretão bem forte, você pode começar a fazê-lo com o açúcar mascavo, por exemplo. Eu tô falando aqui do buttercream de merengue suíço, tá? Você pode fazer ele com o açúcar mascavo e aí ele já vai ficar com aquela base mais marronzinha. E aí sim você consegue adicionar um corante mais forte, sem precisar colocar muito corante, tá? Dependendo da cor que você vai fazer, é normal ter que adicionar bastante corante. Então, por isso, como se você colocar corante em gel, você vai correr muito risco de o seu buttercream amargar. O ideal é você colocar, você dar aquela base daquela cor que você quer com o corante em pó, tá? Então você coloca o corante em pó no buttercream, usa uma força mecânica, né, que é ou o mixer ou a batedeira ou o que você tiver disponível, e bate aquele buttercream até ele ficar com a cor que você quer. Ou se você perceber que não vai chegar, independente do que você coloque ali de corante, você pode colocar um pouco de corante em gel. O que você não pode fazer é colocar muito corante em gel. Por quê? Quer dizer, poder você pode, né? Mas o buttercream ele vai acabar amargando, porque o corante em gel ele tem aquele gostinho amargo no final. Então o ideal é você fazer dessa forma, tá? Também tem uma outra opção que eu uso bastante, inclusive, que é você misturar. Você pode fazer com a própria espátula também. Você pode, dependendo da quantidade, né, que você vai fazer, você pode colocar o corante em gel, bate com a espátula ali, você vai ver que ele vai ficar com a cor que você colocou, mas ele vai ficar um pouquinho mais claro. Se você deixar uns 5, 10 segundos no micro-ondas, cuidado para não derreter o buttercream. Se você colocar ele no micro-ondas ali, você vai ver que ele vai ficar com a cor mais intensa, tá? Então essa é uma dica também que eu uso e que, nossa, me salvou minha vida várias vezes já. E é isso. Tem outra dica.
Se você, por exemplo, quiser usar um buttercream preto, você pode, em vez de fazer com corante você vai precisar adicionar depois, tá? Mas no começo, você faz o buttercream com o merengue suíço normal e açúcar mascavo, ele já vai ficar marronzinho. Depois você coloca um pouco de cacau em pó, aquele cacau black, sabe, bem pretão. Você coloca ele no buttercream e mexe, e aí você vai ver que ele já vai ficar bem mais escuro. E aí sim, se você precisar acrescentar um pouco mais de tom, aí sim você coloca o preto, tá? É uma ideia para você não precisar colocar muito corante e amargar demais o seu buttercream. Essa é uma opção, tá bom? Próxima. Qual o melhor corante para buttercream? É hidrossolúvel, porque o buttercream, apesar de ele ser feito de gordura, né, que é a manteiga, ele funciona muito melhor com o corante à base de água, que é o hidrossolúvel. Então esse vai ser o melhor corante para você usar, tá bom? Esse vai ser o mais ideal, que vai funcionar super bem. Se você comprar o do outro, você vai ver que quando você misturar, ele vai ficar cheio de pontinhos, assim, mal dissolvidos. Então não é muito legal, tá bom? O lipossolúvel, que é a base de gordura, ele é muito bom para chocolate, mas para buttercream ele não funciona muito bem, não. Como assar bolo alto? Assando bolo alto. Bom, bolo alto é uma forma de montagem que a gente faz. Então, não é porque eu tenho um bolo de 15 centímetros de altura que eu assei ele naquele tamanho, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um bolo alto, eu asso em várias formas. Então, a camada 1 e 2 eu asso na forma 1, a 2 e 3 eu asso na forma 2 e assim por diante. Por quê? Se eu coloco muita massa de bolo numa forma só, ela não vai assar. Então, o ideal é você colocar as camadinhas, 2 ou 3 camadas de massa na sua forma, no máximo, assa. Aí depois disso, você corta ela em discos mais fininhos, com o nivelador que eu já mostrei aqui. E aí sim você faz a montagem do bolo, tá? Buttercream de chocolate é só acrescentar ganache? Você tem essa opção também, tá? Mas não é a que eu uso. Por quê? Quando a gente coloca a ganache, vamos supor, a ganache já é uma mistura de chocolate derretido com algum líquido, certo? Se você coloca essa mistura de chocolate e algum líquido no buttercream, ele vai receber esse líquido que você adicionou também. Então isso pode comprometer a estrutura dele. Se você quiser fazer um buttercream de chocolate, aquele bem chocolatudo mesmo, tem 2 opções. Ou você coloca cacau, é a forma que eu faço, que eu acho que fica incrível, assim, de comer na colher, fica muito, muito bom. Então você adiciona cacau em pó 100%, ou a segunda opção é você derreter o chocolate. Quanto maior a porcentagem de cacau que ele tiver, é melhor. Então aquele chocolate 70% para cima é o melhor que você pode usar para colocar no buttercream. Por quê? É a mesma coisa da ganache, tá? Um chocolate 70% significa que ele tem 70% de sólidos de cacau, ou seja, é 70% de cacau. E o resto é os demais ingredientes, leite, açúcar, enfim. Se você coloca essa porcentagem no seu buttercream, como é 70% cacau, ele não vai alterar a estrutura do seu buttercream. Mas vamos supor que você coloque um chocolate ao leite. Vamos supor, um chocolate ao leite, significa que alguns mostram a quantidade de cacau e outros não, né? Mas vamos supor que esse mostra 50% cacau. Ou seja, os outros 50% desse chocolate, além do cacau, é o quê? É açúcar, é leite, é emulsificante, enfim, o que você vê que tá lá no rótulo, tá? Mas você vai estar adicionando, é a mesma questão da ganache, você vai estar adicionando também no seu buttercream, além dos 50% de cacau, você vai estar adicionando todos esses ingredientes, o que faz com que você corra o risco de perder a estrutura do seu buttercream, tá? Então, pra você fazer a buttercream de chocolate bem chocolatudo, ou você coloca cacau 100% em pó, que é o que eu faço, e olha, você mistura ele bem com a espátula e depois você coloca uns 5 segundos no micro-ondas, você vai ver que ele fica um marrom muito bonito, fica muito bonito mesmo. Ou você coloca um chocolate derretido, sem estar misturado com nada, só chocolate derretido, acima de 70%. Se for 70, 80, 90, até 100% cacau, é perfeito.
porque ele não vai influenciar na estrutura do seu buttercream, tá? Até porque o buttercream, ele é usado, a ideia dele é ficar firme, né? Se a gente coloca muito item além do buttercream, por exemplo, colocar 50% de leite, açúcar, enfim, que tem no chocolate ao leite, por exemplo, esses ingredientes, eles vão acabar fazendo com que o seu buttercream perca a estrutura e ele não fique tão durinho quanto a gente deseja. Então, sempre prefira colocar chocolate acima de 70%, que vai ser a melhor opção. Ele não vai ficar tão doce, vai ficar sensacional, de verdade. Tá bom? Cigarra. Então, animado. Bom, e a última pergunta: como você faz para deixar o recheio do seu bolo em pé? Acredito que seja deixar o recheio na vertical, né? Indiferente do que aqueles bolos normais que a gente vê, que inclusive eu faço, é na horizontal. Alguns bolos que eu faço, eles ficam na vertical. É um outro método de montagem de bolo, é basicamente um rocambole, tá? Mas eu vou falar sobre isso com vocês mais pra frente, uma novidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as perguntas que eu tenho respondido aqui te ajudem de alguma forma. E até o próximo episódio. Tchau!